Voltamos ao tema da saúde nessa edição de hoje do programa 9 Minutos, e o tema da saúde é um tema que normalmente merece, tem recebido maior atenção, principalmente da nossa telespectadora. A gente sabe que existem patologias que são típicas do gênero, masculino e feminino. E com relação às mulheres, a questão do câncer de mama é uma preocupação constante, e esse é o motivo dessa conversa, para o qual nós contamos também com a presença de um especialista que é o cirurgião plástico Evandro Lopes, com quem nós passamos a conversar agora. Evandro, na área de saúde feminina houve um impacto grande quando a atriz Angelina Jolie anunciou aquela decisão dela de extirpar as duas mamas, antecipando-se ou prevenindo-se de um risco genético de vir a adquirir câncer. Depois a gente viu a preocupação de alguns oncologistas com relação a defender um critério de avaliação de caso a caso, porque, ao que se sabe, não há nem 10% de incidência nesses casos. O que você diz a respeito disso? Apesar de que você trabalha com a reparação, isso, né? Você não cuida da oncologia. Mas o que você diz disso? Olha, realmente houve um aumento no consultório. Muitas mulheres começaram a perguntar para a gente, cirurgião plástico, principalmente como que é feita essa reconstrução mamária. Mas como a gente é um profissional que mexe com a mama, a gente estuda a mama. Então, a gente sabe que o que houve com a Angelina Jolie pode acontecer com outras mulheres. Ou seja, essa dosagem de um gene que chama o BRCA1, quando a pessoa tem esse gene positivo no corpo, no sangue, ela tem de 60% a 90% de chance de desenvolver câncer de mama até a idade de 70 anos. E também 40% de chance de ter câncer de ovário. Então, mas não é só isso que tem que indicar uma mastectomia profilática ou uma mastectomia redutora de risco. Porque essa cirurgia também não tira o risco da mulher. Essa cirurgia apenas diminui 90% de chance de ela ter um câncer de mama. Mas ela tem que ter um aconselhamento oncogenético, ou seja, por um bom oncologista e um bom geneticista. Às vezes o mesmo profissional faz isso tudo. E a coisa mais importante é a rastreabilidade da família. Se tem alguém na família que teve tumores numa idade jovem, em locais diferentes no corpo ou em órgãos duplos, olha, minha irmã, minha mãe teve tumor nas duas mamas, eu tenho uma tia que teve tumor de mama, e ela dosa esse gene, ela tem que começar a pensar, a discutir com o seu médico uma opção para que ela não tenha câncer de mama, porque se ela tiver, ele seja diagnosticado cedo. Então, um dos tratamentos é você investigar, é você tentar prevenir, ou seja, tratar o tumor numa fase inicial, porque os tumores de mamas, quando são diagnosticados precocemente, respondem muito bem à cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E quando eles são diagnosticados tardiamente, o prognóstico não são tão bom. Mas para essas mulheres hoje que são esclarecidas, na maioria das vezes os tumores de mama são diagnosticados muito cedo, são muito precoces. E às vezes, muitas vezes, só pela rastreabilidade, já é indicada essa cirurgia. A predisposição? Essa predisposição pela família, porque o exame a dosagem da mutação do gene, o exame para dosar esse gene, é muito caro e não é acessível a todo mundo no país. Algumas fazem, porque tem condições de fazer, algumas vezes o seu geneticista, o oncogeneticista indica, mas é um exame bem específico para esse tipo de tumor. Quer dizer que o diagnóstico tempestivo, oportuno, prematuro, já é um... Já é uma coisa... é um grande tratamento. O grande boom da história é isso daí. Hoje a gente consegue tentar dar chance a essa paciente de se curar de uma doença que poderia vir. Mas também não é que dosou o exame tem que operar. Por exemplo, uma mulher vai fazer esse exame é para ela investigar. Vamos supor que é positivo o resultado dela, o BRCA1 deu positivo, tem uma mutação. Aí ela vai se desesperar, meu Deus, eu vou ter câncer de mama, eu vou morrer. Não. O exame é para esclarecer ela o que pode ser o futuro de vida dela, para que ela investigue mais a mama dela e que ela tome uma decisão conjunta com o médico, com a família e com ela mesma. Isso tem que ser estudado. Não é porque dosou esse gene e que ele deu alterado que ela tem que fazer uma mastectomia. Porque uma mastectomia é uma cirurgia, toda cirurgia envolve isso. E o que é exatamente dosar o gene? O que é dosar o gene? Conter, reprimir? Não, é um exame, nós temos genes, é um exame molecular, é um exame mais novo, é um exame caro. A gente tem esses genes no corpo, já descobriram que algumas modificações, algumas mutações de alguns genes provocam alguns tipos de câncer. E na mama, esse gene, que é chamado de BRCA1, ele é um gene muito específico para tumores de mama, é uma codificação genética. E você falou também que tem rebatimento nos ovários? Tem, nos ovários também. Existem outros genes, como o BRCA2, ele também é um gene com menos penetrância, que fala, ou seja, ele é menos invasivo, mas que ele também dá alguns tipos de tumores menos invasivos, e até no homem, tumores tipo tumor de próstata, tumor de mama no homem, tumor de pele chamado de melanoma,
quando dosa e tem essa mutação nesse gene, também aumenta a incidência, a gente sabe que aumenta a incidência de alguns outros tumores. Agora, no caso de um procedimento radical como esse de extirpação, isso quem define isso? É o médico, é o oncologista? É uma decisão conjunta. Geralmente é o oncologista com sua paciente. Às vezes chega paciente no consultório da gente, cirurgião plástico, falando assim, o meu oncologista não quer que eu faça, meu marido não quer que eu faça e eu quero fazer, doutor. Então, eu não faço. Então, cabe a mim falar, não, mas eu acho que você... Não, mas eu tenho medo, minha mãe morreu de câncer de mama. Eu falo, não, mas essa decisão, nem você assinando um termo, eu faço a sua mastectomia. Primeiro, essa cirurgia que a gente prefere que o oncologista faça, mesmo sendo uma mastectomia redutora de risco. E a gente acha que essa decisão não cabe a um médico só. Então, quem indica principalmente é o oncologista, o oncogeneticista, e é uma decisão tomada em conjunto com a família também. Porque é uma cirurgia, apesar dos resultados hoje da reconstrução ter melhorado, mas uma mama reconstruída nunca é uma mama natural. A gente nunca pode comparar com uma mama que Há uma perda funcional aí, né? Você com tem certeza. Desde a função do aleitamento, a função erógena mesmo. Toda, a função sexual da mama, a função de amamentar, e a reconstrução tem muito a ver de como era essa mama antes. Se as mulheres têm a mama pequena, uma mama jovem ainda, uma mulher de 30 anos, a reconstrução vai ser melhor. Uma paciente com mais idade, 50 anos, 60 anos, que já tem uma mama maior, com flacidez, ou seja, a redução mamária é maior, o resultado estético deixa a desejar, às vezes. Agora, de qualquer maneira, ocorrendo, sobrevindo à decisão, digamos, mais radical, hoje as próteses mais modernas e ajustadas à anatomia feminina deixam essa solução, confortam mais, né? As próteses evoluíram muito, elas estão cada vez melhores, com formas e texturas melhores e consistências melhores. Então, o resultado chega a ficar um pouco melhor, agradável até. Mas a gente tem que deixar claro para o paciente que são cirurgias reparadoras, que não são cirurgias estéticas. A cobrança não pode ser tão grande para nós, cirurgiões plásticos. No caso da ocorrência do câncer na mama, como é que é? O seu trabalho ou do oncologista que envolve um preparo psicológico para essa intervenção? Olha, geralmente quando a mulher tem o câncer de mama, ela já não tem a opção de fazer uma mastectomia profilática, ela já está tirando um tumor de mama. E existem várias técnicas para fazer a reconstrução dessa mama. Tem que saber se ela vai fazer radioterapia depois, isso a gente prefere fazer uma reconstrução depois que faz a radioterapia. Se ela não vai fazer rádio, a chance de fazer uma reconstrução no mesmo momento da cirurgia ajuda muito. Mas isso é uma parte fundamental para a mulher. A mulher sem uma mama, ela se sente amputada, ela se sente que está faltando alguma coisa. Então, existem mulheres que fazem mastectomias com 68, 65 anos, com 70 faz uma reconstrução. Tem mulher que chega no consultório da gente, doutor, eu não nasci assim, eu não quero morrer sem uma mama. Para mim é muito importante fazer uma reconstrução de uma mama. Então, a vida sentimental delas muda muito, principalmente com o marido. Elas têm relato de mulher que não tira a roupa mais perto do marido, que à noite só deixa o quarto escuro, não acende a luz. Existem casamentos desfeitos após uma mastectomia, existem famílias que atrapalham muito essa cirurgia. A mulher perde o cabelo, às vezes perde a mama, a sexualidade vai embora, muitos maridos não entendem. Então, cada caso é um caso bem diferente. A gente pega casos bons em que a família acompanha e dá força e pega casos ruins em que a mulher às vezes são abandonadas pelo marido. Realmente. Então, tudo, no fundo, tudo somatizações, né? Tudo porque influencia o comportamento e o comportamento desencadeia outro comportamento. Desencadeia outro comportamento e é uma doença grave, uma doença que as pessoas ainda pensam, o câncer mata, eu vou morrer. E hoje em dia o câncer de mama não é bem assim. Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é enorme. Mas ainda há um abalo social grande do diagnóstico, da cirurgia até a reconstrução da mama. Daí a necessidade, então, realmente de um preparo psicológico, né? Com certeza. Essas pacientes, quando fazem mastectomia, devem fazer um acompanhamento psicológico, às vezes, muitas vezes, quando isso abala mais, até psiquiátrico. Até psiquiátrico. Com certeza. Principalmente a questão da autoestima, né? Com Fundamentalmente certeza. a questão da autoestima, né? Agora, existe profilaxia? Qual é a profilaxia no caso? Não, a gente não tem como evitar um câncer de mama, tem como diagnosticar precocemente, ou seja, as mulheres que fazem mamografia anualmente, ou aquelas que têm uma chance maior que fazem semestralmente, e tem outros exames de imagem, como ressonância, ultrassom, aquelas com chance maior, as dosagens dos genes, né, das mutações genéticas, podem fazer o diagnóstico do câncer e vir cada vez sendo mais precoce, e é o que está acontecendo. Hoje em dia, o diagnóstico do câncer de mama é mais precoce. Aumentou a incidência? Aumentou, porque aumentou o diagnóstico do câncer de mama. Hoje, com os novos equipamentos de imagem, se diagnostica câncer de mama cada vez menores. Agora, voltando às próteses. Próteses têm validade, tem um tempo de vida útil? Não.
Houve isso já no passado. Hoje em dia a gente não consegue falar para um paciente uma prótese de mama dura 10 anos, deu 10 anos tem que trocar. Não, a gente informa para as pacientes que a prótese de mama é um material aloplástico, com o tempo vai sofrer desgaste, que ela deve botar aquela prótese, mas pensar que um dia vai ter que trocar e substituir. Existem pacientes que estão há 15 anos com uma prótese, 17 anos e a prótese não tem problema nenhum, eu não tenho como indicar uma cirurgia para reconstruir. Mas é aconselhável que, com o passar do tempo, as pacientes comecem a pensar em substituir esse implante mamário. Eu quero retornar, Evandro, àquela situação que você falou do efeito psicológico que causa uma intervenção radical dessa no corpo da mulher. O homem é um ser visual. Se você fez uma prótese e recobriu ela competentemente com a epiderme, o que muda para o homem? Olhando a mulher? É. Não, olhando a mulher, muda... Isso é subjetivo dela, não? O grau, a exigência dela, às vezes, é muito maior que a do marido. Porque uma mama reconstruída nunca é igual à mama natural que ela tem do outro lado. Às vezes, nas mastectomias duplas, que a gente reconstrói as duas mamas, fica mais parecido e a exigência é menor. Né? Mas enquanto ela tiver uma mama normal que não foi retirada e uma mama que foi reconstruída, ela tem uma comparação. Doutor, esse peito, essa mama não está igual a essa está sim, essa tem prótese, essa não. Pode melhorar? Elas sempre querem algo a mais. E a mulher tem isso é bom, porque a autoestima dela está para cima. Então, a gente até gosta quando as pacientes exigem mais. Sim. Que a gente pode melhorar o nosso resultado e trazer melhores condições de vida para essas pacientes. Mas a questão objetiva, na verdade, então não é como o marido reage, é como ela reage. Principalmente ela. Como principalmente ela reage. Sim. Eu estou falando isso, às vezes, de ajudar uma compreensão, né? Não, a mulher, porque vamos supor, a mulher ela tem uma autoestima muito mais acentuada que o homem. Tanto é que nós operamos muito mais mulheres do que homem. A mulher, não é que ela é mais insatisfeita com o corpo, ela cobra mais o corpo do que nós homens. Ou seja, a perfeição de um corpo para ela é muito mais importante que para o homem. Num procedimento de extirpação, qual é o tempo de convalescência, o tempo de recuperação? Olha, uma cirurgia de mastectomia sem reconstrução de mama, em 15 dias a paciente está bem. Está bem. Tá bem. E em havendo a reconstrução? Dependendo do tipo de reconstrução, às vezes no mesmo período ela vai estar bem, às vezes com uma cirurgia maior, quando você tem que rodar um retalho muscular, essas coisas, ou outros procedimentos mais complexos, um mês. Você mencionou o nível de autoexigência da mulher em relação ao homem, é natural, a mulher... É normal. Com certeza. E isso nós estamos falando até de cirurgias reparadoras, mas você é um cirurgião plástico, normalmente qual o tipo de intervenção que é mais solicitada do ponto de vista de estética? A cirurgia reparadora compreende 10% do nosso volume de consultório, 90% é estética. A grande campeã hoje em dia são as lipoaspirações, as próteses mamárias para as mulheres com pouca mama, né? É o que a gente mais faz no consultório. Glúteos, nada? Glúteo tem aumentado bastante, implante glúteo, homem fazendo lipoaspiração, homem fazendo cirurgia plástica de nariz, pálpebra, homem fazendo botox, né? Alguns procedimentos complementares ancilares no consultório. Evandro, agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos e os esclarecimentos oferecidos, principalmente às nossas queridas telespectadoras. Foi um prazer estar aqui, espero ter tirado a dúvida das nossas ouvintes e que qualquer coisa estamos sempre às ordens aí. Em 9 Minutos a gente contou com a presença do cirurgião plástico Evandro Lopes. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender